2026. Os afastamentos em decorrência de burnout cresceram mais de 800% entre 2021 e 2025. O número saltou de 823 para quase 7.600 no ano passado. Os dados são do Ministério da Previdência Social e foram obtidos pelo portal G1. O burnout é um distúrbio emocional crônico causado por estresse intenso e contínuo no ambiente de trabalho. Diante da situação, o governo federal anunciou uma atualização da norma regulamentadora que trata do gerenciamento de riscos psicossociais e prevê punições a empresas por práticas que afetem a saúde mental dos funcionários. A medida estava prevista para entrar em vigor em maio de 2025, mas em razão da pressão de entidades empresariais, foi adiada para este mês. Os estados mais populosos do Brasil ainda não alcançaram 30% da cobertura vacinal contra a gripe, um mês após o começo da campanha nacional do Ministério da Saúde. Um levantamento da CBN indicou que os índices de imunização dos grupos prioritários variam de 22% a 28% em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia e no Paraná, além do Distrito Federal. Na contramão, a maior parte do país apresenta a incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta ou alto risco, segundo a Fiocruz. O Irã pode usar golfinhos com minas em ataques a navios no Estreito de Hormuz, segundo reportagem do Wall Street Journal. Conforme o texto, Teherã estuda o emprego de armas ainda não utilizadas na guerra, como submarinos. O jornal também informou que o governo iraniano ameaça cortar cabos de telecomunicações no estreito. A ação pode afetar a internet no mundo todo. No horário de Brasília, 2h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Os sábados da CBN Campinas, com mais informação e prestação de serviço na região metropolitana. Manhã CBN, das 9 horas ao meio-dia, com dicas de cultura, lazer, balanço do trânsito na cidade e nas rodovias e tudo sobre o esporte regional com os destaques do fim de semana. Manhã CBN, todo sábado, das 9 horas ao meio-dia, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. 2h07. Estúdio CBN. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Apresentação Marco Guarizo. Oi, boa tarde, bom feriado. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio de 2025. Dia de descanso para muita gente, mas no dia do trabalho a CBN Campinas trabalha e traz todas as notícias da nossa região para você sintonizado com a gente até às 4 horas da tarde. Vamos aos destaques desta sexta-feira aqui na nossa região. Uma criança morreu ontem em uma escola municipal de Piracicaba. O caso aconteceu na Escola Municipal Professora Rita de Cássia Paulucci Costa, no bairro Algodoal. Segundo a prefeitura, o aluno de 5 anos brincava na área externa da escola quando passou mal. Uma advogada foi presa em flagrante em Campinas. Ela é suspeita de abandonar um cachorro no bairro Chácara da Barra. Policiais faziam vigilância na região quando viram um carro parar na rua.
Em seguida, um cão de pequeno porte foi deixado no local, sem guia ou acompanhamento, e passou a circular sozinho. Depois ela admitiu ser a dona do animal. A Justiça de Serra Negra condenou um padre a 6 anos de prisão em regime inicial semiaberto por crime de violação sexual mediante fraude contra um adolescente. A vítima, que era coroinha, tinha 14 anos na época em que os abusos começaram, segundo o Ministério Público de São Paulo. A Prefeitura de Jundiaí confirmou um caso de gripe aviária em uma ave silvestre da espécie biguá, que estava sob cuidados da Associação Mata Ciliar. O animal veio de um município da região, apresentou problemas neurológicos e morreu no mesmo dia em que chegou à instituição, dia 25 de abril, semana passada, portanto. Amostras foram coletadas e o resultado foi positivo para a gripe aviária, confirmado em Jundiaí. Faltando menos de 2 semanas para o fim do prazo, a Justiça Eleitoral vai reforçar o atendimento para quem ainda precisa tirar o título, regularizar a situação eleitoral ou então cadastrar a biometria para as eleições deste ano. O prazo termina no dia 6, no final da semana que vem. O atendimento vai ser ampliado também amanhã e domingo para quem precisa regularizar o título. A CBN Campinas está no Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o Flipoços, em Minas Gerais. É para lá que a gente vai agora no News Truck da CBN Campinas. A Aline Albuquerque vai trazer os destaques do Flipoços nesta sexta. Oi, Aline, boa tarde. É isso, viu, Guarizo? Ótima tarde para você, para todo mundo que está ligado aqui na CBN com a gente. Sexta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, e o festival aqui em Poços de Caldas continua. A cobertura da CBN também. Hoje a programação amplia o alcance social com o Flipoços Inclusão, um simpósio voltado à educação inclusiva, à acessibilidade e também à diversidade. A programação destaca a presença de mulheres escritoras e traz discussões sobre escrita autobiográfica, a literatura negra também, poesia árabe contemporânea, fala sobre tradução, migração e identidade. Temas como formação de leitores na era digital também estão sendo debatidos, né? Como trazer essa galera mais jovem, as crianças e os adolescentes, público bastante frequente, né? Tem muito jovem aqui no festival aproveitando. Como trazer, então, esse pessoal todo para o universo dos livros e da leitura é um dos temas de hoje. Tem também os coletivos de escrita e o crescimento da literatura erótica produzida por mulheres também entram na pauta. Ao longo de toda a programação, a Flipoços mantém atividades para todas as idades, destaque também para o Flipocinho, além de oficinas, contações de histórias, saraus, leituras coletivas, tem encontros de clubes de escritores e apresentações musicais. Lembrando que o festival vai até domingo. Alguns destaques, inclusive, da programação de hoje. Estou aqui com a revistinha que tem toda essa programação. Hoje, por exemplo, a gente conversou até mais cedo com a autora Paloma Jorge Amado, ela que vai ter uma mesa aqui na Flipoços às 6 horas da tarde, falando sobre conversa da memória literária e correspondências entre Jorge Amado, ela que é filha de Jorge Amado, trazendo aí, falando, né, sobre grandes nomes da literatura. Mais tarde, às 7 horas da noite, tem então o Cinema para Todos no Flipoços Inclusão, que é uma sessão de cinema acessível, tem audiodescrição, libras e também legendas descritivas. Vão ser exibidos 4 curtas-metragens do cineasta brasileiro Luiz Alberto Cassol. A programação completa, a gente relembra, inclusive já está no nosso site cbncampinas.com.br. E daqui a pouquinho, aqui no estúdio CBN, o pessoal confere também uma entrevista com o escritor, o autor Milton Ratum, um dos principais destaques aqui do Flipoços 2026, esse autor que traz mesas de debate, incluindo aí o livro O Tempo e a Palavra, e também um painel sobre literatura árabe, destacando a trajetória dele, que é marcada pela memória e pela identidade. Milton Ratum, inclusive, tomou posse na última semana na 6ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Foi no dia 24 de abril. Você aí, ouvinte, já está mais do que convidado para acompanhar tudo aqui com a gente. Aline volta daqui a pouco, então, com o Milton Ratum, membro da Academia Brasileira de Letras. Tem ainda o quadro Seu Direito,
com o advogado especialista em direito público e eleitoral Marcelo Pellegrini, explicando os próximos passos, o que acontece agora após o Senado, depois de 132 anos, rejeitar um indicado do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. E uma entrevista muito legal no CBN Cultura de hoje, hein? Leonardo Cassano conversa com ele, apresenta para o público o novo maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas, Evandro Maté. Você está nos acompanhando nesse feriado? Manda mensagem para cá pelo WhatsApp, 19 991 86 90 70. 19 991 86 90 70. Deixou para viajar um pouquinho mais tarde no feriado? Fala pra gente onde você tá, manda sua mensagem para cá. No YouTube tem mensagens aqui também pra gente, youtube.com/CBN Campinas, mensagens no chat. Isaura Ferreira, boa tarde, saudações do Rio de Janeiro. Ô, saudade do Rio de Janeiro, viu? Inveja boa de você, viu? Tempo nublado, alta temperatura. Muito obrigado, Isaura, pela participação aqui com a gente. Faça como ela, participe, inscreva-se. Está escrito inscrever-se ali do lado, debaixo da nossa tela. É só clicar. Do lado tem o joinha para você deixar sua curtida e dar engajamento para o YouTube da CBN Campinas. Você ainda não perde nada do que está no ar na nossa programação pelo site cbncampinas.com.br. Lá tem link para você nos acompanhar em áudio. Tá passando aqui na região de Campinas, tá gostando do conteúdo? Tem internet? Clica lá, você nos acompanha em qualquer lugar do planeta. E também tem o link para o YouTube, se você pode nos acompanhar com imagens. E ainda as redes sociais, Facebook, Instagram, Threads, X, todas elas CBN Campinas, o nosso endereço para você acompanhar as principais manchetes da nossa programação. E aí vai lá para o site ver a reportagem completa e ouvir também. O Estúdio CBN tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues e a produção de streaming do incansável Rafael Pio. Apresentação Marco Guarizo. A gente vai para o intervalo e volta já. Estúdio CBN. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo? Essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. O Vôlei Renata garantiu vaga na decisão da Superliga pelo 3º ano consecutivo. Campinas está na decisão! A Superliga já tem um finalista! E esse finalista é o Vôlei Renata Campinas! A equipe de Campinas eliminou o Praia Clube e agora tem tudo para coroar uma temporada que até agora tem sido perfeita. O Vôlei Renata conquistou o Campeonato Paulista, a Copa Brasil e o Sul-Americano. E agora tem como principal objetivo a conquista do principal campeonato de vôlei do Brasil. A decisão acontece no dia 10 de maio no ginásio do Ibirapuera. E aqui na CBN você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Renata. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Estúdio
CBN. Dia do trabalho, de trabalho para muita gente. O Newton Cavalcante está nos acompanhando aqui, muito obrigado. Lembrar também de Nilson Belisário no News Truck da CBN Campinas, faltou na nossa ficha técnica. Muito obrigado, Nilson, pelo trabalho. E a gente vai começar com uma notícia muito triste, vinda de Piracicaba. Felipe Pereira, uma criança, morreu após passar mal em uma escola municipal. Boa tarde. Boa tarde para você, Guarizo. Boa tarde a quem acompanha o Estúdio CBN. Está sendo investigado, né, exatamente o que aconteceu. Apenas após o laudo necroscópico é que vai ser possível dizer o que causou a morte dessa criança. Ela estava na escola municipal Professora Rita de Cássia Paulucci Costa, no bairro Algodoal. Segundo a prefeitura, o aluno tinha 5 anos. Ele estudava no Jardim 2. Brincava na área externa da escola, ali por volta de 3 horas da tarde, quando ele passou mal. A professora que estava acompanhando a turma, ela acionou imediatamente o SAMU. Atendimento foi registrado às 15h45. Equipes realizaram manobras de reanimação, inclusive quase 1 hora, pela informação que se tem. Levaram a criança para um pronto-socorro, mas infelizmente ele acabou não resistindo e morreu. A Guarda Municipal não foi acionada para essa ocorrência, a Polícia Militar também não. Em nota, a Prefeitura de Piracicaba lamentou a morte da criança e disse que está prestando toda a assistência necessária à família. Uma circunstância muito esquisita e que vai ser investigada aí com afinco para poder verificar o que pode ter acontecido. Pode ter sido um mal súbito, eventualmente. Sim. É possível, ou pode ter sido alguma outra coisa, né? Tudo isso vai ser analisado a partir de agora. A Polícia Civil abriu um inquérito também para poder investigar esse caso. Nada traz a criança de volta, mas Exato. Precisa ser esclarecido, né? Exato. Muito obrigado, Felipe Pereira. Olha, aqui tem um pessoal que é insistente, viu? Mas também se o local funciona muito é porque tem muita gente que joga. Um bingo clandestino foi fechado ontem no centro de Campinas pela 6ª vez. Ele fica num prédio na rua Barão de Jaguara. Teve uma fiscalização conjunta da Prefeitura e da Polícia Militar. Segundo a Prefeitura, esse local já tinha sido interditado desde setembro do ano passado, porque funciona de forma irregular. O bingo é proibido no Brasil. A bet é permitida, mas o bingo não. A última lacração tinha acontecido em janeiro, quando foi constatado que o imóvel tinha um alvará para funcionar como lan house, mas operava como bingo. Em abril, uma empresa com outro CNPJ solicitou a retirada da interdição, alegando o encerramento das atividades. A liberação foi autorizada apenas para permitir a entrada no prédio para instalação de segurança privada, sem autorização de funcionamento. De acordo com a Prefeitura, os responsáveis aproveitaram essa liberação para retomar o bingo clandestino, usando um novo registro empresarial e um alvará para atividades de recreação e lazer. Durante a fiscalização, foi constatado que a atividade exercida era diferente da autorizada. O prédio foi lacrado novamente e a Prefeitura informou que mantém diálogo com a Polícia Militar para monitorar o local e evitar novas irregularidades. Agora, uma cena muito triste. Quem pode acompanhar nas redes sociais da CBN Campinas tem o vídeo. Uma advogada abandonou um cachorro, o cachorro estava velhinho já e acabou presa. Quem tem as informações ao vivo é o Kevin Camada. Boa tarde, Kevin. Boa tarde, Guarizo, e quem nos acompanha aqui no Estúdio CBN. Esse caso muito triste aconteceu ontem à tarde ali no Chácara da Barra, aqui em Campinas. Policiais civis do GOI, que faziam vigilância na região, viram um carro parar na rua. E em seguida, esse cão de pequeno porte foi deixado no local sem guia nem acompanhamento e passou ali a fazer a circulação sozinho por várias ruas do bairro, aparentando até desorientação. Depois de perceberem que o veículo se afastava, os policiais confirmaram a situação de abandono e registraram parte da ação em vídeo. Eles então fizeram a abordagem a essa advogada. Pouco depois, o animal voltou espontaneamente até a condutora, que confirmou que havia vínculo entre esses dois. Diante desses fatos, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante por maus tratos, crime que aí é caracterizado pelo abandono de um cachorro idoso que já tem cerca de 10 anos. O animal foi apreendido, levado para avaliação médico-veterinária e depois encaminhado a uma organização de proteção animal que ficou responsável pelo animal. A prisão foi confirmada pela autoridade policial, só que como a pena prevista em lei não permite fiança, a advogada foi levada para a cadeia pública feminina aqui da região e agora permanece à disposição da Justiça. A expectativa agora é pela audiência de custódia, que vai definir se ela continua presa, a qual crime ela vai responder por esse caso
muito triste, né, Guarizo? É inacreditável, uma falta de sensibilidade incrível, né? O cachorro não fala, né? Como uma pessoa pode ter tanta maldade no coração assim? Muito obrigado, Kevin Camada, pela sua participação. Agora são 2h23. A polícia prendeu uma dupla suspeita de matar uma jovem de 19 anos a facadas dentro de um apartamento em Itapira. Quem traz as informações pra gente é André Luiz Rosa. Boa tarde, André. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. O crime foi hoje de manhã em Itapira. Uma mulher de 20 anos foi morta com golpes de martelo e também morta a facadas por 2 homens, um de 37 e um de 39 anos. Segundo a Polícia Militar, os policiais foram chamados por volta de 6h30 da manhã por um vizinho que começou a ouvir uma briga, uma discussão num apartamento acima do apartamento em que ele mora, e a polícia, ao chegar lá, encontrou uma situação bastante complicada, né? A polícia chegou, foi recebida por 2 homens, esses 2 homens estavam sujos de sangue, e quando os policiais entraram lá, encontraram a vítima de 20 anos já sem vida. O cabo Ian Miguel, da Polícia Militar de Itapira, deu os detalhes de como foi essa ocorrência hoje de manhã. Solicitação de terceiros aí, né? Na verdade, um dos moradores do condomínio relatou a princípio que escutou o que seria uma briga de casal, né? Uma violência doméstica, e fez um 90. Ao chegarmos no local lá, fomos, acrescentou mais dados com relação à situação, né? Afirmando que verificou que a mulher soltou um grito de dor, né? Que foi cessado de uma forma repentina, né? E aí vocês foram até o apartamento que ele relatou, né? Que essa pessoa relatou ter ouvido. Sim, o solicitante indicou com precisão aí o apartamento no qual ele ouviu os ruídos aí, tanto da questão da luta, da questão dos gritos da vítima, né? Fomos no local já, eu com a minha equipe, juntamente com o meu comandante, né? Fizemos a incursão no local, onde por diversas vezes tentamos aí fazer contato no apartamento citado. Após inúmeras tentativas, fomos atendidos por 2 indivíduos que estavam cobertos de sangue, né? Ao questionarmos quanto a uma presença de uma mulher no imóvel, já começaram a esboçar elevado nervosismo e tudo mais, nos levando a crer que pelo local já acabava de ter ocorrido um crime violento aí contra a vida. Já foram contidos, né? Foram contidos e mobilizados. Na incursão no imóvel em vistoria, num dos cômodos lá, a gente infelizmente acabou localizando a vítima desacordada ao solo, coberta de sangue, nua, né? Já não aparentando nenhum sinal de vida. E assim, ali na cena que vocês presenciaram lá, tinha sinais de que houve uma briga antes? Como é que estava? Sim. Tinha um martelo, estava ao solo, bem como o apartamento inteiro estava encoberto por sangue, né? Cabe observar também que, dado o momento, aí, após o cometimento do crime, eles tentaram encobertar as provas, eles tentaram fazer a limpeza do apartamento, né? Porém, devido aí a resposta rápida da Polícia Militar, a gente conseguiu lograr isso, prendê-los e impedir que o local do crime fosse prejudicado a ponto, né? Adulterado a ponto de que prejudicasse as investigações. Os 2 homens foram presos em flagrante pelo crime de feminicídio com agravantes, por ser um crime praticado por motivo torpe e também pelo fato da vítima não ter tido como se defender. Os 2 homens foram trazidos para a cadeia. Os 2 homens foram trazidos para a delegacia de Mogi Guaçu, onde o caso foi registrado. André Luiz Rosa, para a CBN Campinas. Muito obrigado, André, pela participação aqui no Estúdio CBN. São 2h27. Estúdio CBN. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Um dos maiores festivais literários do país já tem data para começar. Entre os dias 25 de abril e 3 de maio, acontece o Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas.
O festival ocupa o Parque José Afonso Junqueira, bem no coração de Poços de Caldas. O evento é reconhecido por unir turismo de experiência à paixão pelos livros. Nesta edição, os visitantes terão acesso a lançamentos e debates com grandes nomes do mercado editorial nacional e internacional, em mais de 40 estandes. Programe sua viagem e aproveite o outono no sul de Minas. Saiba tudo em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Valgroup e Altaia. O frio está chegando e para muita gente, ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 da EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. Estúdio CBN. Duas e 29, um padre foi condenado a 6 anos de prisão por abuso sexual de Coroinha, em Serra Negra. A Justiça de Serra Negra condenou o padre Sidney Wilson Basalha por violação sexual mediante fraude contra um adolescente que tinha 14 anos na época dos fatos. A pena fixada foi de 6 anos de prisão em regime inicial semiaberto. A sentença reconheceu a relação de autoridade do réu sobre a vítima. Segundo a denúncia do Ministério Público, os abusos ocorreram de forma continuada entre 2014 e 2016 nas cidades de Serra Negra e de Guarulhos. A vítima atuava como coroinha e se aproximou do padre após demonstrar interesse em seguir a vida religiosa. De acordo com a promotoria, o religioso usou a posição de liderança e confiança para criar um vínculo de dependência emocional, com oferta de presentes, convites frequentes e atividades fora do convívio familiar. Isso teria permitido a prática repetida de atos libidinosos em ambientes privados, como a casa paroquial e residências de familiares. A sentença também apontou que as condutas ocorreram de forma velada, com estratégias para evitar suspeitas e dificultar a reação do adolescente. Em nota, a defesa de Sidney Wilson Basalha negou as acusações, afirmou que ele é inocente e disse confiar na justiça. Segundo os advogados, o caso vai ser reavaliado em segunda instância com pedido de absolvição. De Campinas, Kevin Camada. São 2h31. Deixa eu falar dos nossos internautas aqui, ó. Alzira, tá como diarista em uma casa no Cambuí hoje no feriadão, tem que ganhar em dobro aí o pagamento, hein, Alzira? Muito obrigado pela participação com a gente. Cristiano Salvione está aqui também. Muito obrigado a você que nos prestigia nesse feriado de 1º de maio aqui no Estúdio CBN. Tem muita notícia ainda, tem entrevista, você fica aqui com a gente, bastante conteúdo. Um programa recheado nessa véspera de feriado. Pode mandar sua mensagem pelo chat do YouTube, se você já está no youtube.com/CBN Campinas, e também pelo WhatsApp 19 99186 9070. Vamos ao Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de maio de 2026. A produção de petróleo e gás da Petrobras teve alta de 16% entre janeiro e março. A base de comparação é o primeiro trimestre do ano passado. Segundo a estatal, a marca de 3.225.000 barris diários representa recorde para o período. Já as vendas da empresa subiram 2,9% no intervalo de tempo analisado. O PT e outros partidos da base prometem entrar no Supremo Tribunal Federal para tentar anular a decisão do Congresso que derrubou o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. O projeto reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 190 condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Lula barrou o texto por considerar que a redução das penas poderia estimular novas tentativas de golpe.
O total de homicídios dolosos, quando o agressor tem a intenção de matar, somou 7.289 no país entre janeiro e março. O número representa queda próxima de 43% na comparação com o primeiro trimestre de 2016, segundo o balanço do governo federal. Também houve redução nos latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. Já o total de mandados judiciais cumpridos apresentou alta. O governo atribuiu a melhora dos indicadores a uma integração maior entre as polícias civis, militares, penais, federal e rodoviária federal, ao uso de inteligência e ao investimento em segurança pública. O governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, já demitiu quase 1.500 funcionários de cargos comissionados desde o dia 24 de março. O número contabiliza as dispensas publicadas no Diário Oficial, não apenas em secretarias, mas também em entidades integrantes da administração indireta estadual, incluindo empresas estatais, dependentes e não dependentes. Na quinta-feira foram publicadas 58 exonerações. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Curiosidades das Copas. Você sabia que a maior goleada da história dos mundiais não foi o vexame do Brasil na derrota por 7-1 para a Alemanha no Mineirão? Na Copa do Mundo de 1982, disputada na Espanha, a Hungria venceu a seleção de El Salvador por 10-1. Os húngaros também são donos da segunda maior marca da história. Na Copa de 1954 na Suíça, a Hungria goleou a Coreia do Sul por 9-0. Faltam 41 dias para a abertura da Copa do Mundo de 2026. Curiosidades das Copas. Esporte agora. Não tem feriado, não tem dia santo, não é só o boletim da Copa do Mundo. Antônio Lupe está sempre à disposição. Boa tarde, Lupe. Bem-vindo. Obrigado, Guarizo. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Estúdio CBN. Ótimo feriado para todo mundo, para quem está trabalhando no dia do trabalho ou para quem está descansando no dia do trabalhador. Olha, um dos técnicos desse ciclo da seleção brasileira hoje está no Corinthians, que é o Fernando Diniz. Sim. Transformou o time no Manchester City, hein? 2-0 no Penharol, 100% na Libertadores, não toma gol. Que fase boa do Corinthians, hein? Fase boa do Corinthians desde a chegada do técnico Fernando Diniz. O Corinthians não sabe o que é sofrer um gol. Se não me engano, são 7 jogos de invencibilidade quando o assunto é gols sofridos. O Corinthians ontem jogou bem contra o Penharol, não sofreu e precisou apenas dos primeiros 45 minutos para construir a vitória em cima do time uruguaio. Gustavo Henrique, né, acabou marcando o primeiro gol, aliás, vem se tornando um zagueiro artilheiro, já tinha feito um gol no duelo contra o Santa Fé, aliás, um belíssimo gol, e agora voltou a balançar a rede. E o inglês, o Lingard, acabou marcando pela primeira vez na Neoquímica Arena, né? Ele já tinha marcado contra o Barra na Copa do Brasil lá em Santa Catarina e ontem sentiu o gostinho da fiel torcida. 2-0, o Corinthians é o melhor time até agora da Libertadores. Chegou a 9 pontos e colocou um pé e 3 dedos na próxima fase da Copa Libertadores da América. Agora o Corinthians muda a chave, né? Já começa a pensar novamente em Campeonato Brasileiro, porque domingo já tem aí mais uma pedreira, tem o Mirassol pela frente. O Corinthians, que no Brasileirão conseguiu aí a vitória na última rodada e saiu da zona do rebaixamento, venceu o Vasco por 1-0, precisa de pontos para se afastar ainda mais da zona da confusão, como diz Vanderlei Luxemburgo. Agora vamos aqui para o nosso quintal. Amanhã o Guarani recebe o Santa Cruz, Cobra Coral do Recife. Jogo quente para o Guarani, pressão, porque o Bugre vem de 2 empates na Série C contra o Itabaiana
e também contra a Ferroviária. Aliás, parabéns para a Ferroviária, né, que voltou à Série A do Campeonato Paulista ontem contra o Ituano. Fábio Chaib estava lá, né? Deu um azar danado, Pé né? frio. Pé frio. Torcedor do Ituano. Exatamente, né? Fala que é pro Ituano, né? Mas enfim. Acho que ele só quis lá saber como é que tava o evento em si. E vamos embora. E aí o que acontece? O Guarani enfrentou a Ferroviária, empatou em 2-2 e a Ferroviária poupou vários atletas para esse jogo de ontem, que foi o jogo mais importante até agora da Ferrinha na temporada 2026. E o Hélio Cisanando, se não vencer o jogo, se não tiver uma atuação convincente, acho que até a vitória, mesmo não sendo convincente, passa. Mas o Guarani precisa vencer amanhã, porque senão teremos desdobramentos a respeito do futuro do trabalho do técnico Hélio Cisanando, que deve fazer muitas mudanças, hein? Na direita, Ian deve ser o titular no lugar do Inayan. Na zaga, Maurício Antônio pode ser a novidade no lugar do Donato. No meio-campo, Carlos Eduardo no lugar do Isaac ou do Rafael, né? O Rafael volta de suspensão, mas deve ficar no banco. E tem uma outra novidade, o Maranhão deve ser titular na vaga do Luca, vetado pelo Departamento Médico. 5 da tarde, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa para Guarani e Santa Cruz, a Cobra Coral. Transmissão da CBN, claro. Transmissão da CBN a partir das 4h30 da tarde, Futebol Globo CBN, direto lá do Brinco, com as primeiras informações de tudo o que acontece nesse jogão de bola. No domingo, com equipe em loco, lá no estádio 1º de Maio, a Ponte Preta recebe o São Bernardo. Antônio Lupe tá dando autógrafo até fora do ar aqui. A Ponte Felipe joga... Bertossi tá passando ali, é ele? Isso, a Ponte joga contra o São Bernardo, domingo, 4 da tarde, lá no estádio 1º de Maio. A Ponte, que vem de 2 vitórias seguidas na Série B, busca aí emplacar a 3ª vitória seguida, mas vai enfrentar o São Bernardo, que pode, dependendo do que acontecer na rodada, quem sabe, terminar na ponta da tabela. A Ponte Preta tem aí uma novidade, o Diego Porfírio, lateral esquerdo, liberado pelo Departamento Médico da Ponte Preta, fica à disposição do técnico Rodrigo Santana. Já o David Braz e o Elvis são dúvidas para o jogo de domingo, lá no ABC Paulista. E agora, para fechar, hoje de manhã você esteve na banca do Alemão, um dos principais pontos aqui da cidade de Campinas, mais de 70 anos, né, de atividades. Exatamente. E já está bombando o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Eu confesso que eu parei a partir da Copa de 2018, porque eu acho chato esse negócio, é ter que trocar uma figurinha prateada por duas, a pessoa querer cobrar para uma figurinha mais difícil, mas eu sou exceção, né, esse álbum tá arrebentando, tá faltando até figurinha já nas bancas. Exatamente, né? Hoje chegaram, né, os álbuns porque teve um problema aí na distribuição e logo cedinho a movimentação intensa, o próprio Denilson, né, que é neto do Alemão, que foi quem iniciou aí a banca do Alemão tão tradicional no centro de Campinas. Ele disse, ó, desde das primeiras horas de sexta-feira, o pessoal já começou a buscar o álbum, tem uma promoção, o álbum de capa dura ainda não chegou, mas em breve vai chegar. Uma febre, Guarizo, eu acho muito legal, concordo com você, dessa nova política de trocas de figurinhas. Eu parei por uma questão mesmo de orçamento, né? Tá limitado esse ano. E é porque eu casei, né? Primeira Copa casado, né, Bolacha? R$7 um pacotinho. No mercado eu consigo comprar um maço de alface e 2 maçãs. Então eu tirei o pé do acelerador quando o assunto é figurinha da Copa. Pois é. Mas é uma febre e eu acho muito legal e é algo que vem aí durando, né, em meio a tanta tecnologia. Sim. Claro que a tecnologia ela já entrou no meio das figurinhas, tem aplicativo que você controla as repetidas e tudo mais, mas aquele velho papel com as figurinhas que estão faltando, o tete a tete, né, que na última Copa eu acho que teve um pouquinho, uma queda, que foi 2022, porque a gente estava saindo da pandemia, né? Sim. De 2020 e 2021. E mas a Copa do Mundo que eu lembro que era uma febre, de 14 eu vivia nas bancas trocando, e na de 18 também, na Copa do Mundo da Rússia, né, 2018. Sim, em 14 eu tava lá em Ribeirão também, eu tomei uns golpes numa banca lá, eu falei, ainda vou fazer o de 18, aí quando eu vi que eu não completei, falei, eu vou parar. Só que é o seguinte, é muito mais fácil você reconhecer os jogadores, eu lembro dos jogadores da Copa de 90 por causa do álbum, do que hoje você fazer uma pesquisa para ver quem são esses atletas. Exatamente. Né? Então, assistir a Copa com o álbum é muito mais legal. Não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Exatamente. Antônio Lupe, muito obrigado, você volta no Arena hoje, você, Fábio Chaib, quem mais? E aí a gente vai vendo quem vem. Tá certo. Tá bom? Um abraço. A galera aí. Valeu, gente. Boa tarde, bom final de semana para todo mundo. Estúdio CBN.
Você sabia que Poços de Caldas abriga um dos maiores festivais de literatura do Brasil? Vem aí Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, de 25 de abril a 3 de maio. O centro histórico da cidade se transforma com grandes nomes da literatura nacional e internacional. São mais de 40 livrarias na Vila Literária. Unir turismo e cultura em Minas Gerais nunca foi tão encantador. Viva essa experiência. Saiba mais em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. O agro conta com soluções modernas para aumentar a produtividade e eficiência. No plantio da cana-de-açúcar, por exemplo, já tem um monitoramento digital e máquinas que reduzem perdas na colheita. No dia a dia, é na agricultura de precisão, com drones, GPS e softwares especializados, que é possível identificar falhas, controlar pragas e aplicar insumos com maior efetividade. E para driblar as estradas de terra e terrenos irregulares, entram as mais modernas caminhonetes, com melhor tração e resistência. É o agro ainda mais conectado. Essas soluções você encontra na AgriShow 2026, em Ribeirão Preto. Mitsubishi All New Triton com condições imperdíveis na AgriShow. Aproveite! 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Estúdio CBN. E agora vamos a Poços de Caldas. O News Truck da CBN Campinas está no Flipossos, o Festival Internacional de Poços de Caldas, de leitura, né? Festival de Leitura Internacional de Poços de Caldas. Aline Albuquerque, com um entrevistado muito especial. Com você, Aline. Boa tarde mais uma vez. É isso, viu, Guarizo? Boa tarde novamente para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente segue por aqui em Poços de Caldas, fazendo então a cobertura do Flipossos 2026 e agora recebendo uma entrevista mais que especial. Milton Ratum já está aqui com a gente, um dos principais destaques do Flipossos desse ano. Ratum escreveu 9 livros de ficção, entre eles os romances Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte, vencedores inclusive do Prêmio Jabuti. Em 2025 encerrou aí a trilogia O Lugar Mais Sombrio, que inclui os títulos A Noite da Espera, Pontos de Fuga e também Dança de Enganos, que dramas familiares, a história da ditadura militar brasileira entre os anos de 1960 e 1980. Também publicou coletâneas de contos e crônicas. Ao todo, tem mais de 500 mil exemplares vendidos em 17 países. Escritor Milton Ratum tomou posse, inclusive, na cadeira 6 da Academia Brasileira de Letras no dia 24 de abril. Recebo, então, ele por aqui, que vai ter daqui a pouquinho mesa na Flipossos. Milton, parabéns pela sua conquista. Seja muito bem-vindo à CBN. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer conversar com você e com os ouvintes da CBN. Vamos começar falando então, Milton, sobre a Academia Brasileira de Letras, né? Não tem como não deixar de mencionar sobre isso. Ele contou aqui nos bastidores que está dando muita entrevista sobre isso nessa última semana, que já tem mais entrevista marcada na próxima semana. Então, queria já te perguntar, né, sobre isso, o que representa na prática ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, nesse momento da sua carreira, inclusive. Bom, eu acho que para mim é uma honra, uma alegria ter ingressado na BL. Acho que também é um reconhecimento do meu trabalho, né? Mas eu acho que é também uma homenagem aos meus leitores, às minhas leitoras e também às professoras que me formaram e aos professores. Aliás, no discurso eu falei sobre isso, eu falei sobre
as professoras do Colégio Estadual do Amazonas, em Manaus, lá quando eu li os primeiros grandes romances da literatura brasileira. Falei da mulher que me alfabetizou, uma professora também de Manaus, e falei de outros mestres da USP, da Universidade de São Paulo, onde eu estudei, me formei em arquitetura, mas frequentava cursos na Faculdade de Letras como ouvinte. Então, eu acho que não deixa de ser um reconhecimento há quase 40 anos dedicados à literatura, né? Desde o primeiro romance, Relato de um Certo Oriente, que saiu em 1989, até esse mais recente, como você falou, o último volume da trilogia, que é o Dança de Enganos. Uhum. O senhor mencionou as professoras, né, seus leitores. Como é que essa relação com os leitores influencia a sua escrita em si? Sem leitores não há literatura. Não é? Quer dizer, você escreve para um público, às vezes é um público mais restrito. Quando você tem um pouco de sorte, cai nas graças do público ou de professores que adotam o seu livro, seu público se expande. Mas a minha relação é essa, quer dizer, que se dá nos festivais, como nesse maravilhoso festival literário de Poços de Caldas, não é a primeira vez que eu venho. Espero não ser a última, sabe? E apesar de ser imortal, a gente nunca... A minha duvidosa imortalidade. Mas nos festivais eu converso muito com os leitores, né? Eles perguntam. E também nas escolas. O meu livro, por exemplo, Dois Irmãos, é um romance muito trabalhado em escolas e universidades. E eu sou convidado para falar sobre esse romance e outros, né? E com os alunos eu sempre converso e eles fazem boas perguntas, porque o leitor cada leitor tem a sua imaginação e tem o seu livro na cabeça, né? Que ele reescreve o livro, o nosso livro, e é sempre enriquecedor, né? Eu, quando fui professor, eu na conversa com os alunos, eles davam boas ideias sobre o assunto sobre o qual eu estava tratando, né? Sim. Então é isso, sem leitor não há diálogo, não há literatura. O senhor mencionou inclusive o próprio festival, né, que querendo ou não, ainda bem amplia o acesso à literatura fora dos grandes centros, né? Aqui em Poços, por exemplo. Qual que o senhor acredita que é o papel justamente desses festivais aí na formação de novos leitores no nosso país? É um papel muito importante porque jovens, sobretudo, mas não apenas, os jovens se envolvem, assistem às palestras, né? Enfim, dialogam com os escritores, com as escritoras, conhecem livros que eles não conheciam, começam a ter acesso a alguns livros que eles não conheciam. Isso tudo faz parte da formação do leitor. Agora, o que eu aposto, sempre apostei, e eu acho que essa, vamos dizer, é o grande impasse do Brasil, é na formação do leitor nas escolas públicas. Eu sou filho da escola pública, eu falei sobre isso, sobre um romance que eu li na escola pública, em Manaus, no Colégio Pedro II, e isso me formou, né? Quer dizer, porque não é fácil você formar um leitor. Você ler um romance mais ou menos complexo, não é como ver um filme, vamos dizer assim. Não é entretenimento, sim, mas também o romance exige muita concentração, né? E hoje em dia, com o celular e as redes sociais, os jovens não se concentram muito na leitura. Então, um festival como esse ajuda a criar um público leitor, né? Porque os autores e as autoras estão aqui, né, de corpo presente, e esse diálogo se torna mais enriquecedor, eu acho. Acho que é por aí. Sim, imagino que quando chega um leitor jovem ali, deve dar aquele brilho nos olhos de esperança. Sim, e alguns querem ser escritor. E isso é muito comum. Nos festivais eu encontro jovens e às vezes nem tão jovens que
estão se formando, querem escrever, querem indicações de leitura, enfim, fazem perguntas sobre romance, sobre técnica narrativa, e isso eu acho muito legal. Para esses jovens que querem se tornar escritores, né, qual seria o conselho do senhor para eles? Eu acho que eu não sou um bom conselheiro, mas enfim, eu posso falar, eu sempre falo da minha experiência. Dos 12 aos 15 anos, eu li alguns livros fundamentais da literatura brasileira, de Jorge Amado, de Érico Veríssimo. Eu li Os Sertões, foi uma pauleira aquilo, mas sobretudo Graciliano Ramos. Eu falei sobre isso no discurso da ABL, que aliás está no YouTube da ABL, para quem quiser assistir ou ouvir. E esse romance, os romances do Graciliano Ramos, eles realmente foram poderosos. E a professora mais poderosa ainda, porque ela fez uma leitura muito, muito orientada e muito bem comentada. E eu fiquei fascinado pela linguagem do Graciliano, por aquele mundo do Nordeste, do sertão, que eu não conhecia. Eu sou de Manaus. Manaus é o mundo, é a pátria da água, como dizia o poeta Tiago de Mello. É o excesso, a abundância de tudo, da natureza ciclópica. E, no entanto, Vidas Secas é a aridez da paisagem, a aridez da linguagem também, né? da vida social, da dificuldade, da dureza da vida. Então, para mim, na época que eu não tinha televisão em Manaus, naquela época, e eu via as coisas, entendia o Brasil através da literatura. Então, essa foi vamos dizer, a grande porta de entrada para a literatura, lá atrás. E eu nem sabia que ia ser escritor, porque eu me formei em arquitetura. A dica é: comecem pelos clássicos brasileiros, então. Eu diria isso. Ótimo. Milton, inclusive, também está para nascer um documentário sobre você, né? Um escritor entre dois mundos, que é dirigido pelo Marcelo Gomes. Queria te perguntar o que te interessa e, ao mesmo tempo, o que te preocupa quando a sua própria vida vira a narrativa. Tudo me preocupa, porque eu sou muito tímido. O Marcelo Gomes é um grande cineasta, ele fez uma adaptação linda do meu primeiro romance. O filme se chama Retrato de um Certo Oriente e o romance é Relato de um Certo Oriente. É um filme belíssimo. E bom, eu acho que ele já conversou comigo, já entrevista, ele estava na ABL, na noite da posse. Ele quer ir comigo para Manaus, viajar pelo Rio Negro, quer ir ao Líbano, porque meu pai e meus avós maternos eram libaneses. Bom, não dá para ir ao Líbano agora, infelizmente, mas quem sabe um dia a gente... Mas eu vou falar sobre a minha vida, né? Sobre a minha infância, sobre Manaus, onde essa minha família, onde havia um pequeno Líbano manauara, um Líbano meio caboclo já. Minha mãe era brasileira e meu pai se adaptou muito bem à vida amazonense, morreu lá. Toda a minha família libanesa morreu em Manaus, está lá, longe do país de origem. Então, eu vou falar entre esses dois mundos, entre a cultura libanesa e a cultura amazonense. E as duas foram muito formadoras da minha vida, né? Inclusive um pouco da língua árabe, da comida árabe libanesa, que é brasileira também, né? Hoje todo mundo conhece a comida árabe e gosta, né? Então, e da poesia árabe também, né? Eu sou muito, muito fã da literatura árabe. Assim vai ser permeado o documentário, então. Esses dois mundos, né? Quer dizer, quando ele fala dois mundos, eu acho que é o mundo, esse certo Oriente, que é o Líbano, dos imigrantes, e o Amazonas, que é a minha, vamos dizer, minha terra natal. Sim. Daqui a pouquinho tem a sua participação nas mesas aqui no Flipossos, né? Conta pra gente um pouquinho o que o senhor vai abordar. Eu vou conversar com um ótimo jornalista, que é o Biratã Brasil, que foi meu editor, aliás, no Estadão, durante 15 anos, quando era cronista do Caderno 2.
a gente vai conversar sobre esse itinerário de vida e obra, né? Eu espero que ele não faça perguntas difíceis, que seja camarada, porque às vezes os mediadores fazem perguntas muito complexas para um público às vezes leigo, enfim, mas o Bira, ele sabe conduzir. Eu vou falar um pouco, eu acho que sobre esses últimos romances da trilogia e também sobre um livro que acaba de sair, que se chama Crônica de Duas Cidades, Belém e Manaus, que eu escrevi em parceria com o filósofo Benedito Nunes, que é paraense, e escreveu o texto sobre Belém, e eu escrevi sobre Manaus. É um livro que a Companhia das Letras acaba de lançar. É um livro que eu gosto muito, porque tem uma relação com esse crítico que me convidou lá em 2006 para escrever esse texto, e agora o livro saiu com fotos da Manaus antiga, de Belém antiga, e o texto do Benedito é uma maravilha. Para quem quiser conhecer um pouco a história das cidades da Amazônia, das metrópoles da Amazônia, esse livrinho eu acho que pode interessar. Todo mundo já convidado, então. Milton, falando mais das suas obras, né, em relação à trilogia do Lugar Mais Sombrio, que você fechou com Dança de Enganos, né, uma obra aí que atravessa dramas familiares, a história da ditadura militar no Brasil também. Quando você fala em traumas de uma geração e tragédia do país, o que ainda não foi elaborado pelo Brasil? Eu acho que falta para uma parte da população brasileira entender o seguinte: a ditadura de 64 a 81, vamos dizer, mas na verdade foi até 85, ela não fez bem para o país. Uma ditadura não faz bem para as pessoas. Você vive sob censura, sob medo, sob repressão, você não tem liberdade. O crescimento econômico foi um fiasco a partir de 73. Aquele milagre econômico foi um desastre, não aconteceu. O Brasil saiu da ditadura com uma inflação astronômica. As pessoas não se lembram disso. Não é? Então, o que vale para o ser humano, para todo ser humano, é a liberdade de pensar, a liberdade de expor suas ideias, de conversar. E essa liberdade não significa agredir verbalmente as pessoas, sentir ódio das pessoas e agredi-las. Não é isso que nós queremos. Eu acho que o Brasil precisa ser pacificado, precisa, consolidar a democracia, que é o nosso máximo valor, porque ela garante a liberdade. Sem isso não há liberdade, nós vamos viver com medo de novo. Não é possível. E o que nós vivemos no governo passado foi uma ameaça muito forte, muito concreta, de uma volta da ditadura. Né? E eu acho que esse ano eu não gostaria que isso voltasse, esse pesadelo voltasse. A minha geração, uma parte dela, muita gente foi presa, foi torturada. Sabe o que viveu? Alguns amigos morreram, muitos foram exilados. E não dá certo em 2026 você pensar em golpe de Estado, em ditadura, em autoritarismo. Não dá certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Milton, poderíamos conversar aqui por horas, mas infelizmente preciso já me despedir do senhor, agradecendo pela conversa, pela sua participação aqui com a gente na CBN, direto do Flipostos. Em tempos tão ruidosos, né, como esses, como você citou, ouvir alguém que trabalha com o silêncio, com a memória, com a imaginação também é um presente para nós aqui, para os nossos ouvintes. Desejando já também uma boa participação para você no festival e uma boa leitura para todos nós. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. 3:02. Muito obrigado, Aline Albuquerque. Muito obrigado ao Milton. Isso não foi uma entrevista, isso foi uma aula. Que maravilhoso ouvir um integrante da Academia Brasileira de Letras aqui. A Elizabeth, nossa ouvinte, está mandando mensagem pelo YouTube dizendo que leu 2 livros dele, ficou com vontade de conhecer Manaus por causa da escrita de Milton Ratum. É maravilhoso. E o Líbano também, né? Com certeza. Olha, que papo histórico da Aline Albuquerque com o Milton Ratum. Muito obrigado, viu, Aline, pela sua participação. Obrigado também aos ouvintes que estão participando aqui, tanto pelo youtube.com/CBN Campinas, quanto pelo
11991869070. Vou só voltar para a Aline para dar um boa tarde e agradecer, viu, Aline? Muito obrigado pela participação daí do News Truck de Poços de Caldas. A gente que agradece, viu, Guarizo? Obrigada por todo mundo acompanhar a gente aqui nessa entrevista. Milton também pela participação e já convidando o pessoal para continuar com a gente, conferindo a programação aqui do Flipossos. Amanhã tem muito mais, a nossa cobertura por aqui continua. Isso aí. Amanhã no Manhã CBN, Aline Albuquerque de volta ao vivo do News Truck da CBN Campinas com os trabalhos técnicos do Nilson Belisário. Vamos ao intervalo agora, são 3h03. Estúdio CBN. Em Campinas, existe um endereço consolidado, com comércios, serviços e projetos renomados ao redor, onde o conceito de exclusividade ganha um novo significado. Casa Arborais Alta Vista. Casas de alto padrão inteligente com até 4 suítes em uma localização consagrada pela qualidade de vida e o privilégio de uma avenida de acesso praticamente exclusiva. Venha viver essa experiência. Acesse casaarborais.com.br e saiba mais. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo? Essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de maio de 2026. A cirurgia no ombro direito do ex-presidente Jair Bolsonaro ocorreu sem intercorrência, segundo o boletim médico do Hospital DF Star. Bolsonaro foi internado na manhã de hoje para fazer o procedimento, que durou cerca de 5 horas, contando o pré-operatório. O ex-presidente está cumprindo prisão domiciliar desde o fim de março, depois de passar 2 semanas internado no mesmo hospital, onde tratou de uma broncopneumonia. Termina hoje a AgriShow, maior feira da América Latina dedicada ao agro. O evento reuniu no interior de São Paulo empresas, produtores e especialistas para apresentar tecnologias de ponta, impulsionar negócios e discutir tendências do agronegócio. Os pré-candidatos à presidência da República Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Aldo Rebelo passaram pela feira. Os investimentos em publicidade digital no Brasil chegaram perto de 43 bilhões de reais em 2025. O valor representa aumento de quase 13% em relação ao ano anterior. Os números estão num estudo produzido pela IAB Brasil, que é a associação que reúne as principais empresas do mercado digital. Segundo o levantamento, mais de 60% das pessoas prestam mais atenção na publicidade dos sites nos quais confiam e 56% preferem ver anúncios relacionados com o conteúdo da página de internet em que estão navegando. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN.
Apresentação: Marco Guarizo. São 3h07, segunda hora do Estúdio CBN deste feriado no ar. Você continua participando com a gente, mandando sua mensagem para cá pelo WhatsApp, que é o 19 99186 9070. Repetindo para você, 99186 9070. O Cristiano Salvioni está participando aqui, mandando mensagem. Comece se desconectando do virtual e vá para a vida real. Foi o que ele entendeu da entrevista do Milton Ratum, um escritor imortal da Academia Brasileira de Letras, que conversou agora há pouco com a Aline Albuquerque, aqui no Estúdio CBN, direto do Flipossos, lá em Poços de Caldas. Agradecendo a todos que estão participando também pelo youtube.com/CBN Campinas. Para quem está um pouquinho mais preguiçoso no feriado, ficou em casa de manhã, almoçou em casa, vai dar uma volta agora à tarde, daqui a pouco tem a previsão do tempo. A gente vai trazer aqui com a Júlia Bucheroni, né, a previsão para essa sexta-feira, também para o sábado, né? Afinal de contas, o fim de semana começa mais cedo para quem está de folga, mas dá para aproveitar, tem bastante ainda. Deixa eu trazer uma notícia da saúde. Enquanto isso, o governo de São Paulo ampliou o público-alvo da vacinação contra a dengue no estado. A partir da próxima segunda-feira, a vacina do Instituto Butantan passa a ser aplicada nas unidades básicas de saúde, também em trabalhadores da saúde de estabelecimentos públicos e privados e em pessoas com 59 anos. Antes, a imunização era voltada apenas para profissionais da atenção primária da rede municipal. Com a ampliação, a estimativa é atender a cerca de 1.800.000 pessoas em todo o estado de São Paulo. Essa medida busca reforçar a proteção dos grupos mais expostos à dengue e fortalecer o enfrentamento à doença no estado de São Paulo. A vacina do Butantan é a primeira do mundo em dose única e protege contra os 4 tipos de vírus da dengue. Desde o início da vacinação em fevereiro, pouco mais de 129 mil doses já foram aplicadas. O estado recebeu cerca de 292 mil doses pelo Programa Nacional de Imunizações. Os municípios têm autonomia para definir estratégias próprias de aplicação. Até ontem, dia 30 de abril, São Paulo registrou mais de 34 mil casos de dengue este ano, com 13 mortes. Só que ano passado foi muito mais, só que nós estamos ainda começando maio, né? Apenas um quadrimestre do ano. Em todo o ano passado foram mais de 885 mil casos e 1.133 mortes pela dengue. A vacina foi aprovada para pessoas de 12 a 59 anos após estudos com mais de 16 mil voluntários em diversos estados do Brasil. Os resultados indicaram proteção elevada contra formas graves da doença e reações leves, dor no local da aplicação, dor de cabeça, cansaço. A Secretaria de Estado da Saúde orientou que, neste momento, a vacina contra a dengue não seja aplicada junto com outros imunizantes. Então, se tomou da gripe, espera um pouquinho. Outras vacinas devem respeitar intervalos específicos após a dose contra a dengue. O Instituto Butantan também iniciou os estudos para ampliar a faixa etária, com testes em voluntários de 60 a 79 anos. Agora 3h11. CBN, tempo e temperatura. Para essa tarde de sexta, para o fim de semana, Júlia Bucheroni vai trazer para a gente como é que fica o tempo, ou como pode ficar o tempo, já que outubro é difícil é difícil pra caramba de prever, viu, Júlia Bucheroni? Boa tarde. Oi, Guarizo, boa tarde para você ouvinte. Feriadão, 1º de maio, um dia bonito para aproveitar bem aí, com muito calor, com sol, tempo firme. Vamos então à previsão do tempo, que nesses dias ela é ainda mais requisitada, né? Afinal, o pessoal que está de folga, está se planejando para o feriado, para o fim de semana pelo menos, fica na expectativa para entender como vai ser. Então vamos explicar certinho aqui. Tem 2 frentes frias nesse período de feriado. A primeira é hoje, mas ela pouco interfere na nossa região. Hoje pode ter alguns momentos aí de nuvens, sol entre nuvens, mas de modo geral nós temos tempo firme, temos calor, tá? Então, apesar da nebulosidade, tem calor para a nossa região.
e sol também. Essa frente fria está tão afastada que ela mal interfere aqui no interior de São Paulo. Isso serve para hoje e para amanhã também. Então amanhã o tempo segue aí estável, bem quente, predomínio de sol, sol entre nuvens, mas também sem chuva prevista. O sábado, de modo geral, tá? Amanhã deve ser um dia bem quente e de tempo firme para toda a nossa região. Daqui a pouco eu chego nas mínimas e máximas. Agora, a segunda frente fria é no domingo, e aí sim ela deve mexer principalmente com temperatura aqui para nossa região. É uma frente fria que vem lá do sul, ela avança aqui pela costa do estado de São Paulo, traz umidade pra gente, então pode ter chuva fraca e isolada, mas o principal é a queda na temperatura em relação às máximas, principalmente. Não é muito frio, mas é uma queda significativa de 5 graus, por exemplo, comparando aí o sábado com o domingo. Então, em Campinas, ou mais, tá? Atualizou aqui para mim, Campinas, sábado 30 graus, domingo 23 graus. Limeira, no sábado 31 graus e no domingo 23 graus também. Indaiatuba, dos 30 para os 23 graus também entre sábado e domingo. Mas é bem pontual esse resultado, tá? Dessa queda de temperatura. Na segunda-feira volta a esquentar, volta para o patamar dos 28 graus. Então, é um resultado bem pontual por conta dessa segunda frente fria que provoca essa queda na temperatura do domingo, um dia mais nublado também e com chance de chuva, mas os volumes eles são baixos para cá, tá? Para nossa região, de 1 milímetro apenas. Para quem está no litoral ou vai, né, para o litoral ainda, lá sim a chuva é mais expressiva no domingo, tá? Na casa dos 20 milímetros por conta dessa frente fria. Então, de modo geral, calorão, tempo firme, se chover, uma chuva fraca aqui para nossa região. Lembrando que agora a gente entrou oficialmente em maio que deve ser um mês com chuva dentro da média aqui para nossa região e temperatura acima da média, tá? Então um pouco mais quente aí do que o esperado, temperatura média esperada para maio, por conta dos fenômenos que tem pela frente, né? Chuva dentro da média e temperatura acima, significa aí que não deve chover tanto, lembrando que a gente está num período de estiagem já, e deve esquentar bastante para Campinas e para a região. A média para Campinas para maio de temperatura máxima é de 23 graus, já é o mês mais frio, é o mês inclusive que a gente dá boas-vindas ao inverno. E a média de chuva 68 milímetros, então um pouco acima da média, significa que talvez a gente tenha dias um pouquinho mais quentes do que esses 23 e chuva dentro da média 68 milímetros previstos para Campinas. Bom feriado para todos os ouvintes, aproveitem então principalmente hoje e sábado, que devem ser dias de tempo firme, mesmo com nuvens no céu. Tudo indica que não tenha nenhuma chuva muito significativa, se chover é só por conta de calor e umidade mesmo. Domingo, atenção para quem vai pegar a estrada, porque pode chover um pouco mais em cidades no estado de São Paulo. Para nossa região, a princípio, chuva fraca de 1 milímetro, 2 milímetros no domingo, mas domingo é dia de pôr blusa. Vai ter uma boa diferença aí na temperatura dos 30 para os 23 graus. Ótimo final de semana, bom feriado, até mais. Para você também, Júlia Bucheroni, muito obrigado pela participação, até mais, agora 3h16. Estúdio CBN. Fazer a gestão de faltas, folgas e férias da sua equipe de portaria e limpeza tem sido um problema na sua empresa? Terceirize sua equipe de facilities com a Orcegups e deixe que a gente cuida de tudo para você. Conte com quem é referência em segurança e facilities há mais de 50 anos no Brasil. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. O frio está chegando e para muita gente ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 da EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo.
Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Estúdio CBN. CBN, seu direito. Você já sabe que a coluna Seu Direito, nas sextas-feiras aqui na CBN, com o Dr. Marcelo Pellegrini, especialista em direito público e eleitoral, é muito atual. Essa é mais atual ainda, se a gente pode dizer isso, porque pela primeira vez em 132 anos, o Senado Federal recusou um indicado pelo presidente da República para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Dr. Marcelo, que esteve em Brasília durante o período da sabatina, também da votação, vai tentar explicar para a gente agora o que acontece ou até o que aconteceu, né? Doutor Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo, boa tarde aos nossos ouvintes. Pois é, Guarizo, aconteceu algo não recorrente, alguma coisa não usual nesta semana, né? Na quarta-feira. O o Senado, melhor dizendo, rejeitou a indicação do Executivo para cargo de ministro da Suprema Corte. Nós já tivemos a oportunidade de debater o tema de como é feita essa indicação, como a Constituição prevê a participação do Executivo e do Legislativo, ou seja, são os freios e contrapesos, a tripartição de poderes funcionando. Mas o fato é que, desde a República Velha, né, na época da República de Espada, final do século XIX, é que não acontecia uma rejeição pelo Senado de uma indicação do chefe do Executivo. E isso acontece primeiro no plenário, quer dizer, depois, né, por último, no plenário lá do Senado, que precisava de metade, né, 50%, 41 votos favoráveis, e foram apenas 34. E antes disso, passou por uma comissão, na qual a indicação de Jorge Messias tinha sido aprovada por 16 votos favoráveis e 11 contrários. O que é soberano é o plenário, doutor Marcelo. Exato, Guarizo. Eu estava em Brasília na quarta-feira por uma coincidência profissional e acompanhei a sabatina, que ela é feita antes do plenário, na Comissão de Constituição e Justiça. E, na comissão, o candidato Messias foi aprovado por 16-11. Mas depois eu pude apurar lá, é que nessas mudanças partidárias do mês passado, a composição da CCJ mudou semana passada. Então, o que isso quer dizer? Que talvez, se a composição não tivesse sido alterada, né, na reta final, talvez ele já pudesse ter sido rejeitado na própria comissão. Mas o fato é que o plenário fala por último, o plenário é soberano, são todos os membros do Senado, os 81, e ele não conseguiu atingir o número mínimo, que era da maioria do Senado, ou seja, 41 votos. Essa decisão é subjetiva por parte dos senadores? Eu não vou nem falar aqui em questão política para a gente não dar opinião, só para falar sobre como funciona a lei mesmo. Porque a sabatina, o candidato pode ter sido aprovado, mas escolhe livremente o senador se quer votar a favor ou contra a indicação dele? Sim, Guarizo, sem entrar no mérito da vida pública, da vida política do país, né? Até porque nós não somos membros daquela casa, não podemos dar um palpite desavisado. Mas o fato é que a Constituição prevê os dois requisitos, né? Que é a reputação ilibada e, né, o conhecimento jurídico pleno. No caso, cada um tem uma definição do que é uma reputação ilibada, né? Eu vi votos lá que misturavam com aquele polêmica dele do passado, vi votos que falavam da questão dele do desrespeito à carreira pública dele, mas o fato é que a decisão é de cada senador, de cada integrante do Senado.
e ele não tem que se justificar, né? É bem subjetiva a opinião de cada um deles. E a votação, inclusive, foi fechada, né? O resultado apareceu na tela lá do Senado depois que os senadores votaram. Não foi como, por exemplo, a gente viu no pedido de impeachment, né? Alguns que aconteceram que o deputado ia lá, falava, justificava. Dessa vez não, foi só apertar um botão secretamente. Exatamente, a votação foi fechada no plenário todo. Eles não estavam os 81 presentes, mas estavam um quórum muito alto, mais de 75 ou 76 parlamentares. E, diferentemente do impeachment, ela não é uma votação aberta. Aliás, Guarizo, tiveram 5 votações imediatamente anteriores à do Messias, todas elas para preenchimento de cargos da cúpula do Judiciário. Ministras do TST, representantes do Judiciário no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do MP, e todas elas foram rápidas e aprovadas anteriormente. E agora o Supremo continua com 10 ministros, né? Teria que fechar com 11. Com essa rejeição ao indicado pelo presidente Lula, quais são os próximos passos? Existe, por exemplo, uma data para que outro nome seja indicado? Não, a Constituição não impõe data, né, ao presidente para fazer essa nomeação, e nós vamos ficar com um mundo da Suprema Corte muito complexo. Nós temos 10 ministros, casos polêmicos pode até haver um empate. Nós estamos no ano eleitoral e não se sabe se o presidente vai enfrentar uma nova indicação antes da eleição ou se vai deixar para o próximo da eleição. E também não se sabe se o Senado teria vontade para apreciar antes da eleição qualquer que seja ele indicado nesse período pré-eleitoral. É realmente uma situação complexa, talvez a gente não tenha vivido recentemente, não vivemos. Já tivemos o Supremo incompleto, já tivemos empates aguardando novos ministros, mas o fato deste ano ser eleitoral, desta rejeição e do jogo, né, dos bastidores políticos mostra aí que nós estamos num momento mais delicado da nossa democracia. E com a recusa ao nome de Jorge Messias, ele não poderia ser indicado uma segunda vez, por exemplo. É claro que a gente está falando hipoteticamente, porque se o Senado não aprovou uma vez, não aprovaria a segunda. Mas o Jorge Messias ele passa a ser inelegível como ministro do Senado, do STF. Ontem, imediatamente após a votação, me perguntaram exatamente isso, né? E a Constituição não dá uma resposta imediata, né? Eu analogicamente entendo, né? E aí para contribuir a um debate, que em tese ele até poderia ser novamente indicado, mas num outro mandato, né? Não nesta composição legislativa, não nessa sessão legislativa, né? Não nessa legislatura, digamos assim. E é uma indicação do presidente, né? A gente tem aí ministros indicados desde o presidente Fernando Henrique até o presidente Jair Bolsonaro nos últimos anos aí, né? E já o ministro Zanin foi o presidente Lula que indicou, né? Sim, nós tivemos e todos eles aprovados, né? O ministro Dino também foi o presidente Lula que indicou, e além do ministro André, o presidente Bolsonaro também indicou o ministro Cássio, né? E todos eles passaram, uns demoraram mais, outros demoraram menos, uns tiveram um quórum mais acima, outros mais apertado, mas o fato é que desta vez não foi, o Senado rejeitou a indicação da presidência. E agora, depois que não tem esse prazo, como o senhor explicou, podem ficar aí 10 ministros durante muito tempo, empatando votações, e as questões de turmas também. As turmas, elas não têm mudanças porque o presidente não faz parte de nenhuma delas? Mas uma continua incompleta, né? Uma você tem 5 ministros e outra, exatamente pelo fato do presidente não compor turma, é que nós temos 9 ministros apenas nas turmas, uma com 5 e outra com 4. E assim elas vão continuar funcionando até que chegue um novo colega. E isso impede de essa turma com 4 ministros julgar algum caso? Não impede, porque tem um quórum mínimo. O que pode acontecer é, se houver casos importantes, rumorosos e divergentes, você tem empates, né? Tanto no plenário, e aí o presidente vota, no caso das ações diretas de inconstitucionalidade, e de algumas ações penais, quanto na turma. Em caso de habeas corpus, mandatos de segurança, reclamações constitucionais, é possível que a gente comece a ver no Supremo, em alguns casos mais difíceis, de dúvidas, né, de posicionamentos antagônicos, empates.
Eu vou voltar num outro tema que, como o senhor já explicou, doutor Marcelo, não tem prazo para que o presidente da República indique um ministro, um novo nome para ser ministro do STF. Mas, por exemplo, poderia ficar esse cargo vago até o final do atual governo, independentemente se o presidente Lula for reeleito ou não, ou até o final do mandato dele teria que indicar algum ministro? Não, em tese ele pode ficar esse cargo vago na sucessão presidencial. Aliás, o ministro Fux foi assim. Quando o Lula ajudou a eleger a presidente Dilma, ele deixou a indicação para o início do governo Dilma e não fez a indicação do ministro Supremo que poderia ter feito. Não é proibido isso, muito pelo contrário. É possível que isso aconteça, inclusive. Bom, e a partir de agora começa um novo ciclo, vamos dizer assim, né? Independentemente de quanto tempo vai demorar, a questão do Jorge Messias está encerrada oficialmente. A gente vê, por exemplo, projetos de lei... Nova nomeação... Desculpa, Varizo, achei que você tivesse aí já parado. Aí. Não, pois não, porque projetos de lei, por exemplo, existem veto presidencial. Nesse caso, é diferente, está tudo encerrado, né? Está encerrado, não se discute mais esta mensagem presidencial, porque é uma mensagem que vem do Planalto para o Senado, e uma nova indicação, de novo, terá que vir a mensagem, ser lida no plenário, marcada a sabatina, tendo campanha e ratificada ou não pelo plenário. O procedimento começa da estaca zero. Vai ter troca de 2/3 do Senado agora nas eleições de outubro, né? Se, por acaso, muitos desses senadores não forem reeleitos, os próximos que entrarem passam a ter o mesmo poder de aprovar ou não um indicado a ministro do STF? Exatamente, é um outro complicômetro do ano eleitoral, né? Nós vamos ter a maior renovação do Senado, que são 2/3 nas eleições nacionais, com posse em 1º de fevereiro do ano que vem. Então, em ficando para o ano que vem a indicação ou a votação, é o novo Senado que vai decidir se aprova ou se não aprova, se isso não acontecer anteriormente. Então, está explicado da maneira como funciona a lei. É claro que a gente faz questão de não entrar na questão política, cada um tem a própria opinião, o doutor Marcelo nem está aqui para isso, né? Está aqui para explicar para os nossos ouvintes o que acontece. Então eu quero agradecer muito, doutor Marcelo Pellegrini, advogado especialista em Direito Público e Eleitoral. Até sexta-feira que vem, doutor, talvez com outro tema tão atual quanto. Exato, Guarizo, com certeza teremos algo para comentar na semana que vem. Nós temos aí algumas questões envolvendo vetos, né? Sessões do Congresso. Nós temos aí questões envolvendo uma reforma do Judiciário que deve vir. Então fica aqui, é uma questão da rejeição, até que eu nunca, né, nos livros de direito a gente só vê os exemplos, né? Que lá atrás tinham sido negados. Aliás, o último negado foi um médico, não foi nem um jurista. Foi o médico Dr. Barata Ribeiro. Eu fui checar hoje aqui antes de vir para nosso bate-papo semanal. Mas o fato é que uma coisa tão longínqua, né, e tão não usual acabou ocorrendo, o que mostra aí que nós estamos no cotidiano aí do dia a dia das pessoas. Dr. Barata Ribeiro, que é nome de rua aqui em Campinas, né? Dr. Marcelo, grande abraço. Outro Guarizo, aos nossos ouvintes, um bom feriado, um bom final de semana a todos. Estúdio CBN. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Um dos maiores festivais literários do país já tem data para começar. Entre os dias 25 de abril e 3 de maio, acontece o Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. O festival ocupa o Parque José Afonso Junqueira, bem no coração de Poços de Caldas. O evento é reconhecido por unir turismo de experiência à paixão pelos livros. Nesta edição, os visitantes terão acesso a lançamentos e debates com grandes nomes do mercado editorial nacional e internacional, em mais de 40 estandes. Programe sua viagem e aproveite o outono no sul de Minas. Saiba tudo em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. CBN
Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de maio de 2026. O Brasil abriga 2 milhões de migrantes de aproximadamente 200 nacionalidades. Pouco mais de 400 mil estão empregados formalmente. O sul do país é o principal destino dos estrangeiros que trabalham com carteira assinada. A região concentra ao todo 56% dos migrantes com registro. Já as cidades de São Paulo e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, destacam-se em virtude da presença de abrigos, conselhos e ações de capacitação da população refugiada e migrante. Os dados se referem a 2025 e estão num balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O governo vai lançar na segunda-feira o programa de renegociação de dívidas. No pronunciamento sobre o Dia do Trabalhador, o presidente Lula disse que o novo Desenrola Brasil vai permitir a troca de dívidas em atraso no cartão de crédito, no cheque especial, no crédito pessoal e no FIES por um contrato mais barato. O governo vai liberar o uso de até 20% do saldo do FGTS. Quem aderir ao programa ficará bloqueado nas plataformas de bets por 1 ano. Uma advogada foi presa por maus tratos após abandonar um cachorro em uma rua em Campinas, no interior de São Paulo. Policiais civis do Grupo de Operações Especiais flagraram a ação e registraram parte da atitude da mulher em vídeo. Segundo a equipe, o cão de pequeno porte foi deixado ao lado do veículo sem qualquer guia ou acompanhamento e passou a circular sozinho pela rua. A faixa de Gaza registra pelo menos 17 mil infecções causadas por ratos, segundo a agência de notícias Reuters. A infestação acontece num cenário em que a maioria dos mais de 2 milhões de habitantes do território foi forçada a sair de casa. O local foi devastado pela guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Parte das pessoas vive em estruturas improvisadas montadas em terrenos baldios, à beira de estradas ou sobre os restos de edifícios destruídos pelos bombardeios. No horário de Brasília, 3h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. « 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. CBN Saúde. Oferecimento Hospital PUC Campinas. Excelência e inovação cuidando da vida. Vamos fechando o CBN Saúde desta semana, que abordou o transtorno do espectro autista. E quem conversa com a gente aqui no CBN Saúde é o médico neurologista Dr. Matheus Trilico. Eu queria pedir, Dr. Matheus, nesse último dia de CBN Saúde, para o senhor dizer o que deve fazer uma pessoa que suspeita estar no espectro autista, mas ainda tem medo do diagnóstico. Perfeito, excelente ponto. Então, a fuga do diagnóstico não elimina o impacto que a condição já tem na sua rotina. Receber uma avaliação médica especializada não é criar um novo problema. Pelo contrário, é dar nome clínico às dificuldades reais e muitas vezes invisíveis que você enfrenta desde a infância.
Encare o diagnóstico não como um rótulo que limita, mas como uma bússola, um novo mapa. É o ponto de partida ético e científico para que você busque o suporte adequado e passe a conduzir sua vida com menos sofrimento e mais eficácia. Quando a pessoa ela tem o TEA, né, ela fica dependente de alguém, ela perde autonomia, isso existe ou a pessoa pode levar uma vida normal? O autismo ele não é incompatível com independência e autonomia, mas ele exige sim planejamento e respeito aos limites biológicos. Então temos adultos no espectro liderando empresas, constituindo famílias e alcançando o topo de suas profissões, inclusive autistas na política, liderando políticas públicas. Isso não significa que eles não enfrentem barreiras, muito pelo contrário. Autonomia, na medicina, não significa ausência de necessidade de suporte. Significa ter capacidade de gerenciar os próprios recursos, sabendo utilizar ferramentas de adaptação no ambiente de trabalho e manejando as oscilações de energia que ocorrem ao longo das diferentes fases da vida, como nas mudanças de carreira, no climatério ou no envelhecimento. O manejo médico é focado nisso, manter a independência funcional do paciente. Afinal, como eu costumo brincar com os meus pacientes, as peças se encaixam quando você entende como o seu cérebro e a sua mente funcionam. Dr. Matheus Trilico, médico neurologista especializado no tratamento do transtorno do espectro autista, conversou com a gente nesta semana aqui no CBN Saúde. Até a semana que vem. Trânsito. Vamos saber as condições do trânsito na cidade de Campinas nesse feriado. Tem algum ponto complicado, Mário Quintino? Boa tarde. Oi, Guarizo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A situação mais tranquila aqui em Campinas. Inclusive, a gente vinha acompanhando ao longo do dia uma interdição que aconteceu no túnel Joá Penteado para um serviço de limpeza lá no túnel. A pista já está liberada, viu, Guarizo? Só para atualizar para os nossos ouvintes. Então, quem passa pela região consegue seguir tanto em direção da Rui de Almeida Barbosa, caminho também em direção da Faria Lima, ou então no sentido contrário para acessar a região do terminal metropolitano e também da Campos Sales. Inclusive, tem até uma movimentação um pouco mais intensa ali na região, atenção na chegada já para Campos Sales. Na Andrade Neves, a movimentação é maior, chegada para Benjamin Constant, mas por enquanto com boas condições. A Benjamin Constant segue sem problemas em toda extensão. Falando também da região da rodoviária, quem segue na Rua Doutor Pereira Lima ainda encontra a movimentação maior na chegada para o embarque do terminal, mas por enquanto também segue sem maiores problemas lá pelo trecho e também pela região. Guarizo. Muito obrigado, Mário Quintino. O Big Feirão MRV Minha Casa Minha Vida foi prorrogado. Entrada facilitada, menores taxas e até 55 mil de subsídio. Agende em mrv.com.br e conquiste seu AP próprio. O frio está chegando e para muita gente ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 da EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. O Hospital PUC Campinas não para de crescer. Inauguramos o novo pronto atendimento de convênios privados e particular, que conta com 57 leitos de observação e capacidade para atender até 18 mil pacientes por mês. Tudo planejado em cada detalhe, das cores à iluminação. Estamos ampliando nossa estrutura, mas mantendo o que nos trouxe até aqui, o compromisso com a excelência. Diretor técnico, Dr. Rodrigo Dias de Meira, CRM 164545. Estúdio CBN. Às 13h42, atenção para uma mudança importante que afeta documentos e benefícios sociais. O prazo que terminaria hoje para tirar a nova carteira de identidade nacional foi adiado e ninguém vai ser prejudicado esse ano. Viviane Abreu vem de Brasília contar essa história para a gente, essa mudança. Olá, Vivi, boa tarde.
Olá, bom feriado a todos os ouvintes da CBN. A nova Carteira de Identidade Nacional, também chamada de SIM, vai reunir os dados dos brasileiros num único sistema. Isso evita cadastros duplicados e aumenta a segurança das informações. O novo documento também passa a ser importante para quem recebe ou pretende pedir benefícios sociais, como Bolsa Família e aposentadoria. Antes, a regra dizia que quem não tivesse biometria em nenhum órgão do governo até hoje precisaria da SIM. Mas agora o governo mudou o prazo. Então ficou desse jeito. Quem não tem biometria nenhuma vai precisar fazer a nova SIM a partir de janeiro de 2027. Já para quem tem esse cadastro, a exigência fica só para 2028. Até agora, o Brasil já emitiu cerca de 52 milhões de novas carteiras de identidade nacional. Em São Paulo, são mais de 8 milhões e meio, o que representa menos de 20% da população do estado. Nós vamos ouvir agora o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas. Existe um cronograma, que vai até 2028, onde se torna, assim, obrigatória para que a gente tenha aí esse documento exigido. Não somente olhando pelo aspecto da fraude, porque assim, a pessoa não se passar por uma outra pessoa, mas principalmente para que a gente tenha condições de personalizar esse serviço. Se eu tenho uma perfeita identificação daquele cidadão, eu posso notificá-lo, e a gente já começou a fazer isso, de um benefício, por exemplo. Olha, você tem direito ao seu Bolsa Família e o seu Bolsa Família vai sair dia tal. Olha, você tem direito a um programa social qualquer e ele vai sair no dia tal. Ou você precisa de uma ação qualquer para estar fazendo exercer esse seu direito, ou mesmo cumprimento de um dever. Então, é muito importante que a população tenha esse documento, porque ela estabelece um novo canal de comunicação que permite que o governo tenha acesso a ela. Coisas até como o passaporte. A gente já está fazendo o aviso para as pessoas que têm o cadastro aí da SIM, do passaporte, por exemplo, que seu passaporte está para vencer dentro de 3 meses. A gente já está fazendo esse aviso para que a pessoa possa estar verificando aí a validade do seu passaporte. E vários outros programas que, assim, permite, gera uma informação biométrica para que a gente possa estar cumprindo essa política social aí, qualquer uma política pública. A emissão da nova identidade segue normal em todo o país. O atendimento é feito com agendamento pela internet. No dia marcado, você precisa ir ao posto com certidão de nascimento ou de casamento para fazer a biometria. Em São Paulo, o agendamento é pelo site do Poupa Tempo, na opção Carteira de Identidade Nacional. O endereço é poupatempo.sp.gov.br. O nosso antigo RG continua válido até 2032. Então, a recomendação é se organizar com antecedência e já tirar a nova SIM, principalmente se você recebe algum benefício social. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Viviane Abreu. Agora, 3h45. Estúdio CBN. Indaiatuba te espera para a Feira das Indústrias 2026. Dias 19, 20 e 21 de maio, no Espaço Viber, localizado na Rua Goiás, Cidade Nova 2. São mais de 150 expositores, novos negócios, palestras, oportunidades e tecnologias para o crescimento econômico da região. Você não vai perder. Realização: Prefeitura de Indaiatuba. Um novo tempo para você. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Estúdio CBN.
O CBN Cultura de hoje chega com uma entrevista de Leonardo Cassano com o novo maestro da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, Evandro Maté, que foi anunciado há poucos dias pela Prefeitura após uma lista tríplice indicada pelos próprios músicos da orquestra. Vai lá, Léo. CBN Cultura. Apresentação: Leonardo Cassano. De volta aqui na CBN Cultura para Campinas e 60 cidades de São Paulo. Estou super feliz em conversar com Evandro Maté, novo regente titular da Sinfônica de Campinas. Evandro, muito prazer em falar com você, viu? Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. Não, eu que agradeço de verdade. A gente está muito feliz em poder anunciar o novo maestro, né? Eu queria que você contasse um pouco para nós como foi esse convite, né? A gente sabe que tem todo um ritual, um processo, né, para escolher o novo maestro da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Passa por uma lista tríplice, depois esse número começa em 10, depois 5, 3, até chegar no seu nome. Queria que você contasse um pouco desse processo para o pessoal entender um pouco mais e como chegou esse convite para você. E você já conhece bem a Orquestra de Campinas, né? Na verdade, eu conheço a história da Orquestra de Campinas há algumas décadas, né? Eu sempre acompanhei o trabalho das orquestras no país, e em especial Campinas, ela ficou muito famosa através do maestro Benito. Benito foi um precursor aí de muitas coisas em relação ao próprio país, né? E o Benito, ele foi quem introduziu, provavelmente a Orquestra de Campinas tenha sido a orquestra que primeiro popularizou a junção da música de concerto com a música pop. Isso foi uma coisa que o Benito abriu para o país. Existia muito conservadorismo lá atrás em relação a isso. E o Benito foi quem fez um trabalho lindíssimo em Campinas. Então, até hoje, a Orquestra de Campinas é lembrada por aquele período onde ele fazia essa junção da música de concerto com a música pop. Depois eu tive uma oportunidade maravilhosa em 2019. Eu fui convidado pelo maestro Toro, que era o titular, para reger um concerto que foi muito especial, porque era um concerto extremamente difícil. Era uma parceria com a Unicamp, né? É uma pianista aí da região, a Umbelino, o nome dela, sobrenome. E nós executamos um concerto do Ronaldo Miranda, que é um concerto para piano e orquestra dificílimo. E era um desafio enorme para a orquestra, para a pianista, para mim. E foi um concerto muito bonito que ficou marcado. Isso foi em 2019. Depois eu fui convidado ano passado para retomar, né? Eu fiquei muito feliz porque eu fui muito próximo do maestro Eleazar de Carvalho. E Eleazar tinha uma frase que ele dizia assim: o importante não é ser convidado, é ser convidado de novo. Então, eu voltei em 2025. Foi outro lindo concerto. A acolhida aí foi muito boa da orquestra, do pessoal da administração, do público, né? E então minha relação sempre foi muito boa, muito positiva com a orquestra, né? E acredito que os músicos, além dessas duas oportunidades que eu trabalhei com a orquestra, eles também têm tido como referência a minha gestão na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, porque ela repercutiu bastante no Brasil. Porque eu tenho um vínculo com a Orquestra de Porto Alegre de 37 anos. Desde aluno da escola, a trompetista como 25 anos, e depois a maestro e diretor artístico por 10 anos, né? Eu reforcei todas as ações da OSPA Jovem, ação social, e o público, em cada ano que eu estive lá, eu fui gradativamente aumentando de 5% a 8% o público. A orquestra foi eleita entre as 3 melhores programações do país pela revista Concerto. Eu levei ela para Buenos Aires, a gente fez também pelo Brasil. Então, acredito que esse trabalho de construção que eu fiz lá, ele repercutiu muito. Também pelo fato de eu ser o criador, junto com o Sesc, aqui do Rio Grande do Sul, do Festival Internacional Sesc de Música, que já é um dos maiores da América Latina. E por poder também, eu sempre tive um sonho. Eu lembro que há uns anos atrás, as pessoas me perguntavam: tá, e agora você conseguiu construir a casa aqui da OSPA, você conseguiu estruturar ela, melhorou muita coisa, qual o teu próximo passo? Eu sempre dizia: olha, quem sabe um dia eu possa também fazer um trabalho no centro do país, era um sonho que eu tinha. E acabou se concretizando, né? Então eu estou muito feliz por isso. Muito bom ouvir isso. E aí eu queria também saber de você, já pegando um pouco desse gancho, né? Quando você fala aí, né, de levar a música da orquestra para os lugares que também não tem tanto acesso, tem um trabalho mais social. Eu me lembro que quando eu já entrevistei várias vezes o maestro Vitor Hugo Toro, o Carlos Prazeres também, que é o antecessor, mas principalmente o Vitor Hugo Toro, ele tinha esse trabalho muito forte aqui em Campinas também, de levar a música da orquestra para os lugares que geralmente não tem esse tipo de acesso.
E foi uma experiência e projetos muito legais. Você pretende também ampliar isso em Campinas e levar a música e popularizar ainda mais o som da orquestra para todo mundo? Com certeza. Eu acho que às vezes as pessoas têm uma visão equivocada de que uma orquestra pode ter um perfil elitista. E isso hoje no Brasil é completamente equivocado. A grande parte das orquestras tem os seus ingressos mais baratos que cinema. Ter consciência de que o jovem, não só o jovem, o adulto que não tem acesso, ele não pode dizer se gosta ou não de uma coisa sem conhecer. E se ele só assiste um perfil, se ele só ouve um perfil, que é aquele acesso à TV aberta, o acesso de mídia, que é aquilo que realmente vende com mais facilidade, e não tem acesso a isso, ele não tem noção de se ele gosta ou se ele não gosta. Então a gente precisa levar isso. Eu faço aqui todo ano concertos didáticos para 8 mil crianças da rede pública. E é incrível, porque quando eu pergunto para elas, é a primeira vez, 90% delas que estão entrando num teatro. Então, eu acho que essa coisa é muito importante, tanto trazer para dentro do teatro, quanto também levar a orquestra para o habitat. Ô, Evandro, tá pegando o gancho daquilo que você falou agora, né, que seria até a minha próxima pergunta, né, se você tem ideia da importância da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas para a população. Pela sua experiência, né, não é tão comum as pessoas terem essa predileção, essa paixão pela orquestra como o público de Campinas, né? O público de Campinas é um público muito entusiasta da orquestra, gosta, acompanha, torce, vibra, critica. Ele é um público bem presente, né? Você tem ideia disso? Como que você está esperando essa recepção quando você chegar? Sim, eu senti isso nas 2 vezes que eu regi aí. A própria secretária, quando me entrevistou, Alexandre, ela foi muito incisiva nisso, né? Ela disse, olha, a vinculação aqui da população com a orquestra é carnal, é uma coisa muito forte, né? Então, sim, eu senti isso quando eu estive aí. Sempre me falavam muito disso. Eu tenho vários amigos dentro da orquestra, músicos de outros períodos, que a gente acabou em algum momento trabalhando juntos, né? E eles sempre me diziam isso, você vai sentir outro clima lá, você vai ver que a população é muito próxima da orquestra, tem um vínculo muito forte, né? Isso é ótimo, né? Porque o músico, quando tá no palco, o que ele quer é isso, ele quer o retorno, ele quer as palmas, ele quer o agradecimento, ele faz música para isso, né? Ele faz música além para, obviamente, levar a cultura, mas também ele quer o retorno disso. E isso te motiva, isso faz com que você cada vez queira fazer melhor, cada vez queira fazer mais. Então, espero conseguir manter isso e ampliar. Muito bom, a gente está conversando, estou muito feliz de verdade de estar conversando aqui com o Evandro Matelli, o novo regente titular, também o novo diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Ô Evandro, eu também queria que você explicasse um pouco desse processo todo, né? E até uma curiosidade minha, isso acontece em todas as cidades, né? Dessa lista que começa com os músicos, que eles vão escolhendo livremente, né? As pessoas, e aí começa com 10, depois vai para 5, depois vem uma lista tríplice. Conta um pouco desse processo. Eu tenho a impressão de que é a única no Brasil. Normalmente vem de uma decisão política. Governador, secretário de Cultura. Normalmente é por aí, né? Depois tem as outras que são as OS, né? Tipo a OSESP, Minas, que daí é em torno do conselho da OSESP, a direção artística das instituições que escolhem, né? Talvez a orquestra possa até ter algum tipo de participação, mas não tão efetiva quanto é a de Campinas. Eu tenho a impressão que este modelo de os músicos fazerem uma votação direta, assim, escolherem, entregarem os nomes, é o único modelo. Ô Evandro, isso deve ser até de uma maneira lisonjeira para você, né? Poder ser convidado através dos músicos, né? Isso é uma coisa que me deixou muito feliz, né? Porque tinha a primeira lista dos 10, né? Tinham nomes ali incríveis da história da nossa regência, muito capacitados, né? Então eu fiquei muito feliz de poder seguir para 5, seguir para 3, e depois, através da entrevista que eu fiz com a secretária de Cultura e com o Vanilton, que é o diretor administrativo, eles optarem pelo meu nome entre os 3, né? Fiquei muito feliz. Eu acho que é muito importante isso, dá um respaldo, né? Eu acho que dá um respaldo importante para poder fazer, e também dá uma responsabilidade muito grande, né? Então, mas é legal, é muito bom. Evandro, uma coisa que eu tava pesquisando um pouco da sua história, né, e eu fiquei assim, impressionado que queria que você comentasse sobre isso, que com 15 anos você já tocava tão bem que você ingressou na Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul com 15 anos. Não é tão comum nessa idade já entrar numa orquestra, né? Eu fui o músico mais jovem da história a entrar por concurso na OSPA. Ali pelos 15 anos eu não sabia nem ler partitura, eu tocava de ouvido. Porque a minha história é o seguinte, eu estudei numa escola que tinha uma banda marcial.
e com 7 anos eu vi a banda marcial, que um primo meu tocava lá, e eu cheguei em casa e disse para minha mãe, eu quero ir para a banda. Foi assim, instintivo. Aí me levaram, o menor instrumento que tinha à disposição era o trompete, eu era muito pequenininho, né? Demorei para crescer. E aí entrei na banda e aquilo me encantava, era uma dedicação plena, sendo que com 15 anos eu já comecei a tocar na orquestra municipal lá de Caxias, que tinham fundado. E aí, aos 19, eu consegui passar no concurso, né? Uma história muito boa, muito boa. É muito legal, é muito legal. Nossa, mas com 15 anos já entrar na orquestra, depois com 19 já, olha, muito bom. Ô, Evandro, uma outra pergunta que eu ia fazer para você, já para a gente encerrar nosso papo já, se você já tem uma ideia já do que você está preparando para esse seu concerto de estreia como regente titular da orquestra. Tem alguma coisa que você está imaginando já? Dá para adiantar algo ou ainda não? Ainda não, eu vou te explicar pelo seguinte, a gente está ainda fazendo um ajuste de datas, né? Então, eu ainda não tenho absoluta certeza se o meu concerto de estreia vai ser o do aniversário da cidade, que é o dia 4, que daí é um perfil específico de concerto, né? Ou se vai ser 30 de maio, porque é uma data que tem disponível ali, porque na verdade maio e junho a orquestra já estava com contratos com regentes, né, e a gente tem que respeitar isso. E já tem uma ideia, tá pensando em preparar alguma coisa diferente para ser o primeiro concerto, ou ainda tá na criatividade? Tá verde ainda, porque eu não sei qual dos dois e qual vai ser o perfil, né? Sim, mas pode ter certeza, assim, eu sou uma pessoa que gosta sempre de criar coisas, então esses 2 anos e meio aí vocês vão ter bastante coisa diferente aí. Eu estou sempre pensando no que eu posso fazer de forma diferenciada, né? Eu espero que eu consiga. Olha, eu fiquei muito feliz de conversar com o Evandro Mateu, novo regente titular da Sinfônica Municipal de Campinas. Muito obrigado pela entrevista, de verdade, muito boa sorte aí na trajetória, que Campinas com certeza vai te receber muito bem. Sinta-se em casa aqui, a gente está muito feliz que seja a primeira de várias entrevistas para a gente poder levar a música da orquestra para toda a cidade. Obrigado mais uma vez, viu? Tá, eu que te agradeço a oportunidade e sempre que precisares eu estou à disposição. Tamo junto. Obrigado, Evandro. Um abraço. Tá, abraço. CBN Cultura. Apresentação: Leonardo Cassano. Muito legal, sucesso ao maestro Evandro. A Orquestra Sinfônica é um patrimônio de Campinas, como eles disseram aí nesse bate-papo, abraçada pela população, e tenho certeza que o maestro Evandro vai manter esse grande trabalho na frente, né? Regendo uma das melhores orquestras do Brasil. O Estúdio CBN fica por aqui. Trabalhos técnicos aqui no estúdio de Eduardo Rodrigues. Lá no News Truck, em Poços de Caldas, ao lado da Aline Albuquerque, de Nilson Belisário. E a produção de streaming foi de Rafael Pio. Apresentação: Marco Guarizo. Vem aí o Arena. Boa tarde, bom feriado.